Olá, pessoal. Meu nome é Tamiris Vera, sou aluna do curso de Biotecnologia da UFB e vim trazer para vocês uma videoaula sobre baterias e pilhas. Aqui nós veremos apenas uma introdução a pilhas e baterias, do que elas são feitas, quais são suas diferenças, como podemos descartá-las. Bem, vamos lá. Você já pensou na infinidade de dispositivos portáteis que utilizam algum tipo de pilha ou bateria? Controles remotos, celulares, relógios, calculadoras, computadores portáteis, telefones e até automóveis são os tipos mais comuns. Mas qual o princípio de funcionamento de uma pilha? Você já parou para pensar? Para entendermos isso, é necessário um pouco de história. A primeira pilha, ela foi proposta no ano de 1800 por Alessandro Volta. Esse cientista desenvolveu um experimento na qual empilhou de forma alternada uma série de discos metálicos de cobre e zinco. Esses discos eram separados por um feltro que estava ensopado de ácido sulfúrico e tinha o papel de ser um meio eletrolítico, ou seja, um papel de capacidade de produzir corrente elétrica. Essa pilha ficou conhecida como a pilha de Volta. Seus trabalhos foram tão significativos que seu sobrenome foi utilizado como unidade de medida de potencial elétrico, o famoso e conhecido volt. E foi com esse experimento que ele conseguiu explicar o fenômeno que em 1786 havia intrigado Luiz Galvani. Esse cientista médico estava dissecando uma rã e amarrou um de seus nervos a um fio de cobre. Acidentalmente, o fio de cobre tocou uma placa de ferro e a rã, que estava morta, entrou em violentas convulsões. Galvani, na época, não soube explicar o fenômeno, que na verdade hoje a gente sabe que foi provocada pela passagem de elétrons da placa de ferro para o fio de cobre. Assim, a gente consegue notar que a eletricidade proveniente de uma pilha ela é produzida por reações químicas. E essas reações químicas são basicamente reações de oxirredução. E é através delas que a pilha vai funcionar. Mas para a gente entender como funcionam essas reações, é necessário a gente relembrar alguns conceitos. Como, por exemplo, o número de Knox. Knox é a carga adquirida por um átomo. No caso dos íons, o Knox será a própria carga. E em uma substância simples, será zero. Oxidação. Oxidação é o processo pelo qual uma espécie vai perder elétrons e aumentar seu número de Knox. E a redução é o processo pelo qual uma espécie ganha elétrons e diminui seu número de Knox. Oxidação, perda de elétrons. Redução, ganho de elétrons. Podemos entender melhor esses conceitos a partir desse experimento. Uma placa de zinco metálica foi colocada dentro de uma solução de sulfato de cobre. Após algum tempo, observou algumas coisas, né? A solução de sulfato de cobre, que antes tinha uma coloração azul, começa a mudar de cor. Sobre a placa de zinco, começa a aparecer um depósito de um sólido avermelhado, ao mesmo tempo que a placa se corrói. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o metal de zinco, quando em contato com íons cobre 2+, presentes na solução, sofre oxidação e geram íons zinco 2+. Ao mesmo tempo que íons cobre 2+, recebem elétrons vindos do zinco e se transformam em cobre metálico. A partir disso, podemos montar uma equação que representa essa reação, onde o zinco ele vai oxidar, ou seja, ele vai perder elétrons, e o cobre vai reduzir, ganhando elétrons. A gente pode notar isso porque a quantidade de elétrons está após a seta, mostrando a oxidação. E a quantidade de elétrons do cobre está antes da seta, mostrando a redução. Para se obter uma equação global, que é o que a gente vai mostrar agora, é necessário justamente somar essas semi-reações. E a partir da soma dessas semi-reações, eu posso estabelecer a equação global da pilha. Aqui no caso, o zinco seria o ânodo da pilha
ou seja, o polo negativo, e o cátodo seria o polo positivo. Aqui foi igualado a quantidade de elétrons e fazendo com que eles não apareçam na equação, no final da equação. Bom, a gente entendeu como basicamente funciona uma pilha. Agora iremos entender como funciona a pilha de Daniell. Em 1836, o químico inglês John Frederick Daniell, ele aperfeiçoou a pilha de volta, de modo a torná-la menos arriscada. Essa nova pilha, ela passou a ser conhecida como pilha de Daniell. Essa pilha, ela foi montada com metais de zinco e cobre. Basicamente, essa é uma pilha de Daniell. Ele colocou uma placa de zinco em uma solução contendo sulfato de zinco e uma placa de cobre em uma solução contendo sulfato de cobre. Chamamos cada uma dessas montagens de eletrodo. Esse fio, que vai de uma placa a outra, é um fio condutor, capaz de transportar elétrons de uma placa a outra. Existe um tubo em forma de U contendo uma solução de um certo sal, que faz a união dessas duas soluções. Esse tubo em forma de U é chamado de ponte salina. Há também um material poroso que é colocado na ponta desse tubo, para que possa haver passagem de íons da ponte para a solução. Ao unirmos os fios, ou seja, ao fecharmos o circuito, o metal que tiver maior capacidade em reduzir, ou seja, ganhar elétrons, vai arrancar elétrons do outro metal, que tem menor capacidade de reduzir. Nesse caso, será da placa de zinco para a placa de cobre, pois o zinco tem maior capacidade de oxidar que o cobre na fila de reatividade. Assim, a gente pode analisar os eletrodos de forma individual. Um eletrodo de zinco, quais foram as observações gerais? Os átomos de zinco sofrem oxidação, ou seja, perdem elétrons, e passam para a solução na forma de zinco 2+. A placa de zinco, com o passar do tempo, diminui de massa. Por quê? Porque há perda de elétrons. A solução aumenta a concentração em íon zinco 2+. E esse eletrodo vai ser o polo negativo da pilha, que vai ser chamado de ânodo, e é nele que ocorre a oxidação. Também podemos fazer disposições gerais sobre o eletrodo de cobre. Os íons cobre 2+, presentes na solução, sofrem redução, ou seja, ganham elétrons, e aderem à placa na forma de cobre sólido. A placa de cobre aumenta de massa por conta dessa adesão, e a solução de cobre vai ficando cada vez menos concentradas em íon cobre 2+. Bom, a gente entendeu um pouco dos eletrodos de forma individual, entendemos o papel do fio condutor, que é transportar elétrons, mas qual é a função da ponte salina? A ponte salina, ela tem a função de fechar o circuito, proporcionando justamente essa movimentação de íons para estabelecer o equilíbrio elétrico. Assim, a gente pode concluir que o quê? Que o fluxo de elétrons é feito pelo fio condutor e o de íons pela ponte salina. Bem, mas você já deve ter notado que as pilhas e baterias no seu dia a dia possuem uma voltagem. Controle remoto da TV ou as pilhas de algumas lanternas possuem voltagem de 1,5 volts. Já outros dispositivos utilizam 9 volts, baterias de carro 12 volts. Então, ao funcionar, a pilha ela fornecerá uma voltagem que pode ser calculada. Essa voltagem, ela é denominada diferença de potencial. Só que antes a gente ver a diferença de potencial, a gente tem que entender que a gente pode representar uma pilha dentro de diagrama de célula. Como é que a gente pode representar no diagrama de célula? O zinco aqui representando o polo negativo e o cobre representando o polo positivo. Essas duas barrinhas que dividem as duas soluções é denominada ponte salina, representa justamente ela. Mas como eu havia falado, as pilhas elas possuem uma voltagem que pode ser simplificado o nome DDP, que é a diferença de potencial. No entanto, a gente observou que o metal zinco oxidou em preferência ao metal cobre. Isso ocorre por quê? Porque o metal zinco possui maior tendência de perder elétrons do que o cobre.
Mas como vamos saber qual metal tem preferência a se oxidar em relação ao outro? Para isso, devemos conhecer e consultar a tabela de potenciais de oxidação e redução. Essa tabela, ela foi montada com base em um eletrodo padrão. Que eletrodo foi esse? O hidrogênio. Ao hidrogênio, atribuiu-se o valor zero, tanto para o potencial de oxidação quanto para o potencial de redução. É bom esclarecer aqui que tanto pilha quanto bateria são dispositivos capazes de transformar energia química em energia elétrica. Mas a principal diferença entre elas está no fato de que as pilhas são formadas por dois eletrodos e um eletrólito. Os eletrodos, que são os polos positivos e negativos, e o eletrólito, a ponte salina. Enquanto que as baterias são formadas por várias pilhas conectadas em paralelos ou em série. Pessoal, e são as pilhas e baterias que usamos em nosso dia a dia que nos fornecem energia para que possamos utilizar em vários aparelhos eletrônicos. Por isso, eu resolvi mostrar algumas pilhas que podem ser usadas no nosso dia a dia, para a gente conhecer mais um pouco sobre elas. A primeira pilha é a pilha seca ou a pilha de Leclanché. A pilha seca, ela foi inventada em 1866 pelo engenheiro francês Georges Leclanché. Ela que deu origem às modernas pilhas secas de uso tão diversificado. Essa é a pilha comum de 1,5 volts usadas em controles remotos, MP3 players, câmeras, brinquedos, lanternas, enfim. O polo negativo dessa pilha é composto de zinco e o polo positivo de um bastão de grafite. Também temos a pilha alcalina. Elas são semelhantes às pilhas secas, mas nela usa-se uma mistura eletrolítica de uma base mais forte. E o eletrodo negativo é constituído por zinco altamente poroso, que permite uma oxidação mais rápida em relação ao zinco utilizado na pilha seca comum. As pilhas alcalinas elas conseguem manter a voltagem constante por maior período de tempo, chegando a durar até 8 vezes mais que uma pilha comum. Também temos esses pequenos dispositivos que são as pilhas de mercúrio. Em sua composição há mercúrio, e por isso que muitos países já foram banidas, pois o mercúrio é altamente tóxico e pode causar doenças no sistema nervoso. Por esse motivo, não devem ser descartadas em lixo comum, mas recicladas e reaproveitadas, no sentido de reaproveitar o mercúrio. Também temos a pilha de níquel-cádmio. A pilha de níquel-cádmio, ela possui uma característica importante, que é o fato de serem recarregáveis. São utilizadas em diversos aparelhos eletrônicos. Elas possuem o efeito memória, ou popularmente conhecido como vício de bateria. Isso é, se uma bateria dessa ela for recarregada antes de ser totalmente descarregada, nela se formarão cristais que são difíceis de serem removidos e faz com que sua capacidade seja totalmente reduzida. Também temos a bateria de íon-lítio. A bateria de íon-lítio, elas utilizam o lítio na forma iônica em vez do lítio na forma metálica. Atualmente, são as que fornecem a melhor performance em diversos aparelhos. Uma de suas vantagens é a de não possuir metais tóxicos em sua composição. E por último, a bateria de chumbo. Essa bateria ela é utilizada nos automóveis e em motocicletas. É, na verdade, uma associação com 6 pilhas, cada uma com 2 volts, ligadas em série, produzindo uma voltagem total de 12 volts. Pessoal, já sabemos que as pilhas são objetos úteis, porque geram energia elétrica para diversos fins. No entanto, não sabemos direito o que fazer com elas quando param de funcionar. Será que podemos descartá-las? Jogar em um rio ou lago? Recobri-la com terra? Com certeza, as pilhas não podem ser descartadas em qualquer lugar,
porque quando entram em contato com o ar e a umidade, tendem a oxidar. E com isso vazam, contaminando o solo e os lençóis freáticos. Isso prejudica e causa problemas à nossa saúde. As pilhas, elas podem ter substâncias bioacumulativas. Elas possuem substâncias bioacumulativas, ou seja, substâncias que são capazes de se acumular em altos níveis de concentração nos seres vivos. E por esse motivo, a melhor forma de descartar pilhas é fazendo a coleta seletiva e encaminhando-as para locais próprios para serem recicladas. Atualmente, é comum empresas, como farmácias e supermercados, destinarem uma caixa própria para recolhimento de pilhas, obedecendo a uma resolução da CODAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, em vigor desde 2010. E ele fala que os postos de coleta devem ser o local de venda do produto. Por isso, devemos agir como cidadãos éticos, isso é muito importante falar, de modo a fazer o descarte correto de pilhas e baterias, e exigir dos fabricantes que deem um fim seguro a elas, evitando a gente não se contaminar e não contaminar o meio ambiente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula introdutória a pilhas e baterias e tomado um pouco de conhecimento sobre esse assunto. Dê o seu like, deixe seu comentário e muito obrigada.